É oficial. O governo está em crise e Lula assumiu que só consegue governar com a ajuda do STF. Confira. Lula falou sobre isso. Numa entrevista à TV Bahia, o presidente disse que não governa se não for ao Supremo, se não for ao STF. Vamos ouvir aqui um trecho para a gente entender. O que eu acho um absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for à Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Cada macaco no seu galho. Se antes o governo tentava fazer manobras para esconder a influência do STF, agora está escancarado. O presidente, de forma clara, fez essa declaração durante a entrevista à Rede Bahia, estado onde cumpriu agenda. Essa foi sua resposta ao ser questionado sobre a crise entre o governo federal e o Congresso, pois com uma votação esmagadora. Os deputados rejeitaram o decreto de aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Lula afirma que não existe rompimento entre o governo federal e o Congresso, mas os ânimos em Brasília estão cada vez mais tensos. Do outro lado, temos o Supremo Tribunal Federal, STF, que também vem sendo alvo de críticas dentro e fora do território nacional. Veja essa fala. O STF é uma das coisas mais deprimentes que eu já vi na minha vida. Se vocês quiserem ver o nível da mediocridade da elite que comanda o Brasil, essa é uma sessão do STF. É inacreditável como eles não entendem absolutamente nada, inclusive sobre redes sociais. Uma coisa que eu aprendo sobre redes sociais é o seguinte: tu só se mantém lá se tu tem conteúdo. Do outro lado, estão milhões de pessoas que são os brasileiros que são inteligentes e têm capacidade de discernimento para perceber e separar. Essa pessoa tem para contribuir com o meu crescimento e essa pessoa não contribui com o meu crescimento. Só o aristocrata imbecil acha que ele é o senhor da razão e que no outro lado os 200 milhões de pessoas são um bando de idiotas que precisam ser tutelados para não poder cair em lorada. É o tipo do elitismo fajuto que as elites brasileiras, que são representadas no STF, hoje têm sobre o povo brasileiro. O povo brasileiro é muito mais capaz e muito mais inteligente do que se imagina. Aliás, se tem uma coisa que eu sempre gostei da escola austríaca, principalmente de Hayek, era de que o conhecimento da sociedade está disperso na sociedade. Todo conhecimento está disperso. Então 11 pessoas não tem como deter um conhecimento que está disperso em 200 e tantos milhões. Então, esse tipo de elitismo é uma imbecilidade. Então, a Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, que elogiou Xi Jinping, elogiou o modelo chinês. Não, aqui todos somos fãs. Somos fãs do Xi. E os demais silenciaram. Somos todos fãs de Xi Jinping. Esse tipo de cara é hoje quem, de certa forma, toma as rédeas do Brasil. É claro, eu também sou uma indignação do Ivan em relação ao que está sendo feito com o Bolsonaro. Os próprios presos de 8 de janeiro estão na cadeia para poder sustentar de que o tal do plano de golpe virou um ato. É uma chantagem em cima do presidente, esses presos. Virou uma ação na tentativa de derrubada do poder, então estão prendendo pessoas, mães, pais, avós, inocentes, Chantagear ele. para poder dizer que Bolsonaro foi o líder daquela tentativa de golpe. Então hoje, esta regulamentação do STF, com a ideia de que estamos censurando discurso de ódio. Essa regulamentação, hoje é para prevenir o discurso de ódio. Amanhã é só o discurso. A palavra ódio vai sumir. Qualquer discurso antissistema, qualquer discurso que eles enxerguem como ameaça, vai ser banido da rede social sob o argumento mais esdrúxulo e abstrato que possa conter. E é isso que se caminha. Outra coisa que é relevante que a gente observa aqui é que o STF está antecipando um marco regulatório que está sendo discutido no Senado. Não é que o Senado não está silenciando. Aliás, não legislar é legislar. É legislar. Então, se o Congresso acha que assim tá bom, o povo acha que assim tá bom. Nos 3 poderes só tem um que representa o povo, que é a Câmara Federal. Então ele tem soberania para dizer assim tá bom, assim não tá bom. Não é o STF, tampouco é Lula e esse bando de incompetente que ele botou no governo. Então, esse processo que o STF fez é só mais um processo na escala autoritária, de tentar censurar a voz de milhões de pessoas. Então, a Erika Hilton lá, que abriu aquela hashtag Congresso Inimigo do Povo, quer dizer para ela que inimigo do povo é quem cala o povo. Só quero dar o exemplo de quão ignorante é a esquerda em geral em relação às questões de rede e de como tudo isso é discurso
para controlar essa narrativa, para controlar o discurso político. A Janja agora está com a preocupação dela com a pedofilia. Primeiro que ela não é nem mãe. Ela tem preocupações, ela se preocupa com a infância, com as crianças, não tem nem preocupação, não tem filho. Mas vamos imaginar que não tem problema. Vamos imaginar, esquece isso. A rede social, onde mais se cometem crimes, inclusive aquelas correntes de desafios que também, eventualmente, se trocam, ou a pedofilia acontece de maneira mais profunda, é o Discord, que é um aplicativo usado por gamers para comunicação. Tem menos de 10 milhões de pessoas, vocês nunca ouviram falar. Eu já usei Discord. E o Discord é um problemaço. Tem a IA, a inteligência artificial do Discord. A Janja não faz nem ideia do que seja. Por quê? Porque ela tá preocupada com o discurso do Twitter, ela tá preocupada com o discurso do Instagram e no TikTok. É isso que elas estão preocupadas. Como é que vai fazer no WhatsApp, que é criptografado de ponta a ponta? É só só se for grupo exatamente para garantir. Porque se eu abro... Qual é o problema? Se eu abro a privacidade, o que acontece? Para poder censurar, eu preciso abrir a privacidade. Eu preciso saber o que os caras estão conversando. E quem tá na outra ponta sabendo que eu tô conversando? Eu posso trocar contratos, por exemplo? Eu vou fazer uma venda de uma empresa. Destrói o negócio. Destrói o negócio. A pessoa perde a confiança no meio e abandona. Posso negociar. Se tem algum agapongo ali, como é que tu vai fazer? Como é que tu faz? Não, porque na verdade eu preciso quebrar a criptografia, que é a garantia. Aqui, ó, o Alexandre. Então, como é que eu vou bloquear? Eu não acredito num processo de pacificação do Brasil com o Alexandre de Moraes sentado na cadeira do Supremo Tribunal. Mas não tem a mínima dúvida. Não só ele. Eu não tenho, assim, ó, 35, 40% da população, por mais que grande parte da população esteja cansada, porque vamos combinar, né? A pessoa comum, ela quer trabalhar, ela quer sair no fim de semana, tomar seu chopp, ter suas férias, cuidar dos seus filhos, num ambiente tranquilo. Ninguém quer uma sociedade conflagrada, mas quem empurrou nós pra conflagração foi a esquerda, que não aceitou a derrota. Eles não aceitam ficar fora, eles sabotaram e boicotaram os 2 anos de Temer e os 4 anos de Bolsonaro. Mas assim, boicote é descancarado. Principalmente, não só com os seus representantes políticos, mas com os seus representantes incrustados na estrutura do Estado. Você está cansado das investidas do STF no cenário político nacional? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para receber mais notícias.